Fala galerinha, tudo tranquilo? Hoje a gente vai conversar aí um pouquinho sobre matriz, tá? A gente chama de matriz M por N uma tabela retangular formada por M vezes N números reais dispostos em M linhas e N colunas. Calma. O que isso significa, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, guarda essa definição no coração. E olha o que a gente vai fazer. A gente vai fazer a representação das matrizes. Representação, tá, das matrizes. Ou seja, se eu tiver uma matriz A, tá, cujos os elementos dessa matriz A é A11, A12, A13, A21, A22, A23. Calma que eu vou explicar o que isso significa, tá? Então vamos ler lá a nossa definição. Denomina-se matriz M por N uma tabela retangular. A gente tem aqui uma tabela retangular formada por M vezes N números reais dispostos em M linhas e N colunas. Ou seja, M é o meu número de linhas e N é o meu número de colunas, tá? Se a gente for contar aqui nesse nosso exemplo, eu tenho uma linha, duas linhas. Então, essa matriz aí, ela tem duas linhas. Então, vou botar aqui o 2 das duas linhas. E ela tem uma, duas, três colunas. Então, ela tem três colunas. Então, essa daí é uma matriz que a gente lê 2 por 3. Então, denomina-se matriz, no nosso caso aí, 2 por 3, uma tabela retangular formada por M vezes N números reais. O que isso significa? M, como a gente viu, é o nosso número de linhas, 2, vezes N, que é o nosso número de colunas, que é 3, isso dão 6. Então, ele diz que isso é uma tabela retangular formada por 6 números reais. De fato, esse A11, A12, A13 são números reais. E se a gente contar, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Ou seja, para eu saber a quantidade de elementos que uma matriz tem, basta que eu multiplique o número de linhas pelo número de colunas. Beleza? Então, a gente já leu a nossa definição e compreendeu um pouco. Esse primeiro carinha aqui, eu vou chamar da primeira linha, tá? Então, olhando aqui as nossas linhas, o primeiro camarada aí na horizontal, eu vou chamar de primeira linha. E o segundo, eu vou chamar de segunda linha. Da mesma forma, a coluna. Esse primeiro cara aqui, eu vou chamar de primeira coluna. Esse segundo cara aqui, eu vou chamar de segunda coluna. E esse outro cara aqui eu vou chamar de terceira coluna, tá? A minha matriz pode ter muito mais linhas do que isso e pode ter muito mais colunas do que isso, tá? Foi plausível eu usar esse número de linhas e esse número de colunas para conseguir explicar a matéria. Outra maneira que eu tenho de representar a mesma matriz é a seguinte: ao invés de eu usar parênteses, eu vou usar colchetes. E essas duas matrizes, elas são exatamente iguais, só que estão representadas de uma forma diferente. Então, se você encontrar num livro ou em um exercício duas formas de representar a mesma matriz, tá certo, tá? Eu posso representar essas duas matrizes aí dessas duas formas, tá? Então tá. Outra coisa importante que eu acho comentar com vocês é o seguinte. Vamos pegar aqui um exemplo. Esse elemento aqui, A12. Vou colocar ele aqui, A12. O que significa esse 1 e esse 2 que acompanham o A? Esse primeiro número aqui, que é o 1, então sempre que a gente olhar o A, viu o primeiro número, ele representa a linha em que esse elemento
está posicionado. Ou seja, o A12 ele está posicionado na primeira linha. E ele está também posicionado na segunda coluna. Ou seja, o que isso significa? Se a gente olhar aqui, ó, primeira linha. Então, eu olhei aqui, ó, na primeira linha. E olhei para a segunda coluna. Ó, eu tenho um ponto daí, ó, que é o meu ponto A12. Beleza? Então, sempre que eu olhar de forma genérica um elemento que está representado como A12 ou A22, o primeiro número representa a linha que ele está posicionado e o segundo número representa a coluna que esse elemento está posicionado. Da mesma forma, por exemplo, A23 significa o quê? Que esse elemento ele está na segunda coluna, na segunda linha, desculpa, e na terceira coluna. Então, esse elemento ele está na segunda linha e na terceira coluna. Beleza? Outra coisa importante que eu quero comentar com vocês é o seguinte. Então, aí a gente já tem o elemento representado de uma forma genérica. Então, por exemplo, essa matriz A, ela poderia ser a seguinte matriz. Como eu já falei, né, ela é formada por números reais. Então, por exemplo, eu poderia ter como o primeiro elemento 2/3, como o segundo elemento 0,5, o terceiro poderia ser um número inteiro, 4, ou poderia ser negativo, -2, 7 e 9. Então, números reais, tá? Essa matriz ela é formada por números reais. E, genericamente, a gente representa essa matriz como? Com os elementos A11, A12, tá? Genericamente, quando a gente vai falar de algo um pouco mais genérico. E essa matriz? Como é que a gente representa essa matriz de forma mais genérica? A gente representa da seguinte maneira. A, que é a minha matriz, é igual a IJ M por N. O que isso significa? Que a matriz A dos elementos A e J do tipo M por N. Lembrando, ó, que M é o meu número de linhas. Esse jogo da velha aí, a gente chama ele como a quantidade de linhas, tá? E o N aí, ó, é minha quantidade de colunas. Meu número de colunas, tá? Só lembrando aí a vocês. Então, essa matriz A dos elementos A e J do tipo N por N com 1 menor igual a I menor igual a M. Ou seja, o I ele representa a posição do meu elemento, certo? Só que a gente sabe que essa matriz, o máximo de número de linhas que ela tem é M. Então, eu posso posicionar o meu elemento onde for dentro dessa matriz, que ele nunca vai ser maior do que o número de linhas dessa matriz. Da mesma maneira, se vocês olharem aqui o exemplo, a gente sempre representa a primeira linha e primeira coluna. E nunca a linha 0 e a coluna 0. Sempre primeira linha e primeira coluna. Então, essa linha aqui, essa posição do meu elemento, ele nunca pode ser menor do que 1. Tá? De forma análoga, né? O nosso J, que é a posição da coluna, ele também nunca vai ser maior do que N e nunca vai ser menor do que 1. E lembrando que I e J são números naturais. Sim, A e J é um elemento da matriz e é real. I e J são os índices, né? É como a gente localiza a linha e localiza a coluna. Isso é um número natural. Então, ó, então a gente tem aqui como a gente representa a nossa matriz de uma forma algébrica e um pouco mais genérica. E como é que a gente lê isso daí? A gente lê da seguinte maneira. Vou escrever aqui embaixo. Lê-se matriz A
matriz A dos elementos A e J, tá? Do tipo M por N. Então, recapitulando, nessa aula a gente viu o quê? A gente viu as formas genéricas, tá, de escrever essa minha matriz. Beleza? Então ficamos aí com mais uma aula. Até a próxima.